Hoje eu vou falar um pouco sobre birra. Na verdade, birra é um comportamento que aflige muitas pessoas, aflige muitas famílias. Eu vejo sempre que tem uma angústia sobre como agir nesses momentos. E as famílias sempre pensam muito que a criança faz a birra para poder chamar atenção, ou para poder tirar a mãe e o pai do sério, ou para aparecer, ou para cutucar. E isso não é verdade. Primeiro a gente precisa entender que a birra é um comportamento normal de crianças que ainda não sabem se expressar de forma efetiva. Então a criança que não sabe falar o que está sentindo e pedir aquilo que quer naquele momento e que ainda não passou por momentos de frustrações, ela não conseguindo se expressar, ela se expressa de uma forma explosiva, né? A gente costuma falar, quando a gente fala na parentalidade positiva, na disciplina positiva, que é uma explosão emocional. Então a criança está sentindo muitas coisas e não consegue se expressar. Então por isso que ela se joga, ela fica nervosa, ela grita. O que é normal é a birra acontecer, essa explosão emocional acontecer justamente nesse momento, entre mais ou menos um ano e meio, até os 3 anos e meio. Quando a criança começa a ter uma habilidade para se expressar, elas vão diminuindo, né? A criança não continua fazendo birra. Se a criança continua fazendo birra depois de conseguir se expressar, aí sim ela pode estar usando da birra para chamar a sua atenção, utilizando da birra como um mau comportamento. Não está se sentindo amada, não está se sentindo pertencente, e aí adota a birra como uma forma de chamar a sua atenção. Mas antes disso, então antes dos 3 anos e meio, essa explosão emocional acontece porque a criança não consegue lidar com os sentimentos, com as emoções e com as frustrações. E nós adultos precisamos entender que elas precisam do nosso acolhimento, né? A gente muitas vezes age na birra dos nossos filhos de forma intempestiva para poder mostrar para a sociedade que a gente faz alguma coisa em relação àquilo. É como se você optasse por não fazer nada, é como se você estivesse sendo muito passivo, ou permissivo, ou negligente. Então, eu vou dar algumas dicas de como resolver essas explosões emocionais. Primeiro, explicando do ponto de vista neurocientífico, quando a criança está fazendo uma birra, quando ela está tendo uma explosão emocional, ela está liberando um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quanto mais cortisol ela libera, mais estressada ela fica e mais cortisol ela libera. E o que faz a criança melhorar os níveis de hormônios bons, né, que são a ocitocina, a serotonina, a dopamina. O que faz ela conseguir se autorregular é a liberação desses hormônios, e a gente precisa ajudá-las a liberar esses hormônios. A criança, de forma sozinha, ela se joga, ela mexe, e aqueles movimentos físicos fazem com que ela libere um pouco de dopamina. O adulto poderia, por exemplo, na hora da birra, da explosão emocional, abraçar essa criança, tentar abraçar essa criança, numa forma de conter e numa forma também de acolher. Quando você abraça a criança e acolhe, ela começa a liberar também dopamina e ocitocina. Então ela começa a conseguir se autorregular. Tem uma outra coisa que a gente faz que é muito bacana na hora da explosão emocional, que é tirar a criança daquele ambiente que ela está e simplesmente mudar ela para outro ambiente. Quando você tira a criança de um ambiente de estresse e coloca em outro ambiente, essa criança se desorganiza, e ela, para se reorganizar, ela começa a diminuir a liberação de cortisol. Então ela começa a ficar mais tranquila só de você trocá-la de lugar. Então, se está dentro do shopping, vai para o estacionamento. Se está fazendo birra na sala, vai para o quarto. Normalmente as crianças param com a explosão emocional só de você trocar de lugar. É muito interessante fazer isso e dá super certo. Quando a criança está um pouquinho maior, você pode tentar abraçar e validar o sentimento dela. Mesmo que você não saiba exatamente o que ela está sentindo, você pode mostrar para ela que você é um adulto que transmite segurança. Você é um adulto que não se descontrola só porque ela está descontrolada.
Então a criança está brigando, gritando e você fala baixinho e fala: filho, eu sei que você está com fome, eu sei que você está com sono, vai ficar tudo bem, fica tranquilo que está tudo bem. Filho, eu sei que você quer o brinquedo, eu entendo que você queira, mas agora não é hora disso, então a mamãe vai te abraçar e te tirar daqui. Então a gente pode colocar limite, né? A gente não deve ceder nesses momentos, a gente deve colocar limite, mas com acolhimento, com validação de sentimentos, pensando que essa criança está com níveis de cortisol altíssimos pelo estresse, né? Pelo estresse de estar passando por aquilo, e ainda piora se tem muitas pessoas olhando, e a gente, em vez de se sentir pressionado pelas pessoas olhando, a gente precisa se autorregular, se autocontrolar e acolher o filho e tirar ele do local, né? E fazer e ter ações que vão modelar o comportamento dele. É isso.